Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos falar com Cafu. Tudo bem, Cafu? Opa, melhor agora. Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo ótimo. Sempre bom estar com vocês aqui. Eu te perguntei antes da gente começar se você já tinha dado muitas entrevistas para falar de negócios. E essa é uma primeira curiosidade. Você fala com... Assim, editoria de economia te procura, mas para falar de futebol. Exatamente, é sempre algo ligado ao futebol, ao esporte em geral, né? Mas sempre a gente procura puxar alguma coisinha ali relacionado a negócios e futebol, porque o futebol é um negócio. Exato. O futebol hoje virou um business, né? Já era um business, mas hoje um pouco mais profissionalizado. Então você acaba tocando em alguns assuntos relacionados a isso. Então, meu desafio é esse, é fazer uma entrevista um pouco diferente, porque você já deve estar acostumado com as resenhas, lembrar das histórias de 2002, 2006, etc. Eu vou tentar ir um pouco diferente, mas matando algumas curiosidades também. Vou começar te dizendo uma coisa, uma frase estranha. Eu já estive na sua casa, porque em 2014 você estava fazendo uma campanha para Liberty Seguros e você levou o pessoal para sua casa para fazer um evento corporativo. E eu lembro de entrar e, assim, logo na direita você tem um museu ali, né? Não dá para chamar de outra coisa que senão um museu, porque tem camisa do São Paulo, do Palmeiras, do Milan, enfim, taça da Copa, enfim, é um negócio maluco. Qual é a recorrência que você faz esse tipo de evento corporativo ainda hoje? Como é que funciona essa sua parte de negócios? Eu faço muitos, principalmente no período de Copa do Mundo, né? 2 anos que antecede a Copa do Mundo são os 2 anos que nós mais fazemos eventos corporativos. Bom, primeiro foi um prazer te receber na minha casa através da Liberty Seguros. Você certamente não lembra, porque você recebe muita gente. Nós fazemos muito evento corporativo lá, né? Realmente, logo na entrada tem a sala de troféu ou o museu. Eu prefiro falar que é a sala de troféu, mas muitas pessoas quando entram falam, não, isso aqui não é a sala de troféu, é o museu. Porque realmente tem toda a minha história lá de quando eu comecei até o término da minha carreira. Mas eu uso muito esses jogos corporativos, eu faço muito lançamento de produtos, eu trabalho com algumas marcas corporativas. Então, nesse período de Copa do Mundo, tem muita promoção. Eles fazem a promoção para levar os clientes para a Copa, a empresa faz promoção para ir para a Copa do Mundo. Então, eles acabam relacionando isso com o jogo de futebol, com palestra, que hoje é o meu carro forte. Meu carro forte hoje é palestra, é bate-papo, é churrasco, é jogo de futebol corporativo. Tudo que é trabalhos corporativos, tudo que é ativação corporativa, eu acabo fazendo. Legal. Quando é que você começou a se preparar e a fazer essa transição do campo para esse tipo de negócio? Em 2008, quando eu parei de jogar futebol, por incrível que pareça, a minha primeira palestra, o lema dela era pendurando as chuteiras e colocando gravatas. Porque eu já sabia que eu ia pendurar as chuteiras e ia começar a colocar gravata de uma forma ou de outra. Ou através de ser um dirigente, ou através de palestras, ou através próprio de eventos, empresário. Então a minha primeira palestra foi esse tema, pendurando chuteira e colocando gravata. Agora, eu imagino que a experiência que você tinha antes de falar publicamente é diferente da experiência de ser palestrante, porque falando com um repórter, respondendo uma pergunta no campo ou fora, é uma dinâmica como essa que a gente está tendo aqui agora, mas numa palestra você tem que ter um arco, né? Como é que foi essa adaptação? É completamente diferente, cara. As palavras, as perguntas, as respostas, os questionamentos são completamente diferentes daquilo que eles fazem no campo diário, do que aqueles que eles me fazem fora como palestrante. Muda assim 360 graus, geral, tudo aquilo que você acaba fazendo, a maneira de você falar, as palavras que você tem que acabar expressando. E eu fui me adaptando com isso. Muitas pessoas me perguntaram, você fez media training? Eu falei, não, nunca fiz. Você fez curso de palestrante? Eu falei, não, nunca fiz. Porque eu vou contar minha história, eu vou contar o que eu vivi. Já que eu vou contar o que eu vivi, eu vou contar com a maior naturalidade do mundo, porque é uma história verdadeira. Só vou precisar adaptar algumas coisas, um slider, um vídeo, algo que faça realmente com que aquilo que eu estou falando faz muito sentido. E durante esse período foi palestra atrás de palestra, então as palavras acabam vindo naturalmente. E quem que te ajudou nesse processo? O teu irmão está aqui com a gente assistindo a entrevista. Eu imagino que te acompanhe muito, mas além do teu irmão, como é que você fez esse desenvolvimento? A minha primeira palestra eu fiz com o Edu Morato. Ele falou assim, Cafu, eu tenho um evento no Rio de Janeiro, me pediram um palestrante, eu quero levar você. Eu tremia. Falei, Edu, eu nunca dei palestra, meu, você é louco, eu não tenho a mínima ideia de como funciona isso. Ele falou, não, vamos comigo, eu toco junto com você. Eu falei, Edu, é um desafio que eu sempre tive
curiosidade de fazer, mas eu não sei ainda como é que funciona. Ele falou, não, vamos dar meia horinha de treino e eu vou ser o seu moderador. Praticamente eu vou te dar os ganchos daquilo que você tem que falar. Falei, bom, Andu, se você me dá os ganchos que eu tenho que falar, fica mais fácil. Ele falou, eu só vou te dar gancho de algo que você mais ou menos já tem ideia. Aí a criatividade do restante de encaixar as palavras vai ser com você. Eu falei, Andu, tá bom, aceitei o desafio. Fiz a primeira palestra, saí de lá tremendo. tremendo. As pessoas aplaudiram, gostaram. Poxa, que palestra bacana. Eu falei, poxa, Edu, eles gostaram da palestra? Claro que gostaram. Você falou a verdade. O que você falou é que eles queriam escutar, que é a história da sua vida. E a história da sua vida só você pode contar. Que você não tirou do livro, não é um conto de história, você não tirou de um filme. Então ficou muito natural. Se a gente começar a aperfeiçoar isso, você vai ver que você vai se transformar num grande palestrante. Então eu comecei a... Aí apareceu a segunda palestra, apareceu a terceira palestra, apareceu a quarta palestra. Aí eu comecei a ver que poderia colocar algumas imagens relacionadas à palestra e eu fui me adaptando. Aí veio a Copa de 2002, eu como capitão líder, eu como capitão líder no Palmeiras, aí ficou mais fácil adaptar a minha palestra junto com o mundo corporativo. E o Edu Morato foi quem trabalhou para o marketing do São Paulo durante um bom tempo, Ele né? mesmo, exatamente ele mesmo. Ele falou, não, capitão, eu vejo um potencial muito grande em você, cara. Ele é muito meu amigo, né? E aí nós começamos. Aí depois ele foi pro canto dele, eu fui pro meu e eu continuei dando palestra. Se não me engano, está nos Estados Unidos há um bom tempo. Não se engana, você tem certeza. O Edu Morato está nos Estados Unidos. É um cara bacana de acompanhar. Legal. Agora, a sua estrutura comercial, quem que te vende no bom sentido para marcas, para patrocinadores, para palestras? Como é que funciona a sua Olha, estrutura? eu tenho o Grupo Calone, que trabalha comigo e faz a minha gestão corporativa. Mas eu tenho o meu filho que trabalha comigo, eu tenho o meu irmão que trabalha comigo, tem a Maria, minha companheira, que trabalha comigo. Tem várias pessoas. Eu não tenho, para ser contratado como palestrante, eu não tenho exclusividade com uma empresa fixa. Não tenho. Então, qualquer um que trouxer palestra para mim, talvez às vezes eu faço o primeiro contato, às vezes o primeiro contato vem através deles. Então, de quem vem o contato, acaba aí até ganhando 10% daquilo que eles trazem para mim. Então, eu deixo o leque aberto para que todo mundo possa até ganhar um pouquinho de dinheiro. Legal. E você falou da Maria, eu li numa entrevista recente sua de que ela te ajudou inclusive em questão de vírgulas e português e como encaixar as frases, como é que é esse processo? Isso é fato. Alguns ganchos ela acabou me dando, né? Porque ela está na Academia da Grande São Paulo de Letras, né? Então, o erro de português com ela é primordial, é fatal dentro de casa. Então, qualquer vírgula que eu fale errado, ela só me olha, o que você falou? Aí eu penso no que eu falei quando ela fala isso. Falo, pô, será que eu falei alguma coisa errada? Aí eu volto no que eu falei para ver se eu tinha falado errado ou não. Ela fala, se você colocar uma vírgula aqui, talvez você vai dar uma outra conotação no que você quer dizer. Se você não colocar vírgula e for na frase direto, vai dar uma outra conotação. Então ela acabava me corrigindo nesses ganchos, nesses erros. Eu engolia muitos S's. Eu era reengolir os S's. Falo, poxa vida, mas todo mundo vai ver, não vai nem perceber. Não, todo mundo não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi o capitão da seleção brasileira, você foi o único atleta a disputar 3 finais de Copas do Mundo, hoje você trabalha no mundo corporativo, hoje você dá palestra, hoje você faz discurso. Então, enquanto você puder falar os S's perfeitos, você vai falar os S's perfeitos. Aí foi muito engraçado, nós fomos numa palestra para professores. Aí ela só me olhou e falou assim, eu quero ver você comer os S's hoje. Só tem professor aí te olhando. Eu já entrei na palestra falando assim, olha, eu sei que só tem professor aí. Se por acaso eu engolir algum S, não me julguem. E aí todo mundo começou a dar risada. Mas isso é bom, porque eu gosto de aprender. Todas as vezes que eu dou uma palestra, depois da palestra eu procuro ver alguns vídeos. Eu costumo ver algumas coisinhas para ver se eu não falei uma palavra errada, se eu não errei, se eu não fiz uma conotação diferente daquela que eu queria fazer. E quando eu estou na dúvida de uma palavra, eu não falo essa palavra. Eu procuro uma outra palavra que possa fazer o mesmo sentido para que eu não possa me complicar. Essa é uma adaptação incrível. E eu imagino que o que você tem de mais... o que geralmente é mais difícil para a gente, para nós mortais, que é encarar muita gente, falar para muita gente, pois isso aí você tira de letra, né? Falar em público para mim é tranquilo. Pô, você estava diante de dezenas de milhares de pessoas, né, estádios lotados jogando, então acho que essa parte você já tem esse estofo. Só que a adaptação, a transição é diferente. Porque quando você fala ali depois do jogo, que o cara coloca o microfone e te faz a pergunta, que ele faz o que você achou do jogo, eu sei o que eu achei do jogo porque estava naquele momento. É diferente você adaptar, é diferente você falar para uma plateia, por exemplo, que está lá numa expectativa de ver um gancho diferente, de repente de ver qualquer gatilho diferente em relação àquilo que eles querem ver. É diferente, tem gente que trava. Você acha que os jogadores têm que se preparar para isso
eles têm que estar mais conscientes, principalmente chegando mais perto de fim de carreira. Quanto que você acha que o jogador tem que se preocupar com isso? Eu acho que agora, esse é o momento de se preocupar. Depende do que você quer pro final da sua carreira. Muita gente fala, olha, quando terminar minha carreira eu vou ficar em casa tranquilo, com o pezão para cima do sofá, vendo minha televisão e não quero saber de outras coisas. Agora, se você quer ter uma atividade diferente, você tem que se preparar. Se você quiser ser um jornalista, um repórter, um entrevistador, você vai ter que se preparar para isso. Se você quiser ser uma fotógrafa, você vai ter que se preparar. Se você quiser ser um auxiliar, eu não sei se é assim que diz, você vai ter que se preparar. Então, você vai ter que se preparar para qualquer atividade que você vai fazer na sua vida. E nós, atletas, também. Nós temos que nos preparar para dependendo do que você quer no futuro, você vai se preparar. Porque a maioria vira comentarista. Caramba, precisa se preparar, precisa entender, precisa saber as regras, precisa saber do time, precisa saber do adversário. Então, acho que a preparação é primordial para todo mundo. E a postura em redes sociais? Como é que você lida com rede social? Você tem, assim... Perfis, obviamente, tem. Eles fazem parte de entregas comerciais, inclusive. Mas você que escreve, você delega, como é que é essa... Não, isso para mim é muito fácil, porque eu não mexo em rede social. Eu tenho uma empresa que o Grupo Calone, que faz a minha gestão, são eles que fazem todo o gerenciamento das minhas redes sociais. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, são tudo. Eu falei, olha... Eu não tenho tempo, para ser bem sincero, eu não vou me adaptar bem a estar lá toda hora olhando o comentário que fala. Então eu deleguei para eles e eles que fazem todo o gerenciamento e a gestão das minhas redes sociais. E aí tem um processo de eles escrevem, validam, você aprova o que passa? Exatamente, tudo é passado por mim, eu que acabo validando tudo. Tem coisas que, como eles já me conhecem, já sabem o que eu gosto, o que eu não gosto, o que pode, o que não pode. Talvez o que eu falaria, mesmo assim eles ainda falam, posso, nós vamos colocar dessa forma, o que você acha? Quando de repente eu estou viajando, eles não conseguem falar comigo e precisa dar uma notícia meio com urgência, ele já sabe mais ou menos o teor da notícia e como eu falaria. É o chamado tom de voz. Eles já conhecem o seu tom de voz, Exato. Então fica mais fácil. Exato, porque eles falam comigo em primeira pessoa, então ele já sabe mais ou menos em primeira pessoa como eu falaria. Imagino que você poupe um tanto da sua saúde mental. Não estando em rede social. Com certeza, de verdade, com certeza. Porque tem muita gente que me fala, poxa, eu escrevi para você, você nem respondeu. E eu sou sincero, eu falo, olha, eu não mexo na minha rede social. Tem uma pessoa que mexe lá. Aconteceu isso, fala, olha, me manda aí o que aconteceu. Porque, cara, eu preciso viver. E eu sempre fui assim, muito direto. O que é ruim eu deleto, o que é bom, perfeito, fica lá. E os comentários são... Eu acho que no seu caso seria um pouco mais fácil, porque você é muito bem quisto por todo mundo, assim. Mas ainda assim, sempre tem aquela turma de comentário que é do ódio, de provocar, enfim. Então acho que você faz bem de não ter que lidar com essa galera. Mas mesmo quando eu vejo um comentário que é negativo, eu não respondo. Você vai perder tempo. Primeiro que você vai responder uma pessoa que você não sabe quem é. Pode ser qualquer pessoa te escrevendo. E eu falo muito para os meninos que trabalham comigo. Você vai responder quem você não conhece? Você não sabe o que essa pessoa quer. Você não sabe por que ela está fazendo isso. Então, deixa para lá. Mais fácil. A tua construção de imagem eu acho ela muito interessante, porque na tua carreira você começa no São Paulo, vai para o Zaragoza, volta para o Palmeiras. Então tem uma troca aqui de rivais. E essa troca de rivais você fez também com Roma e Milan. Futebolisticamente, são riscos que poucos jogadores gostam de correr. Mas você correu e mesmo assim é querido. Eu estava comentando isso com o rapaz da Golden Goal que estava aqui antes. A Golden Goal é uma das agências que procura patrocínio para você. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Como não é só que você é respeitado. Porque tem gente assim, por exemplo, o Marcos, goleiro do Palmeiras, ele é respeitado por torcedores do Corinthians. Você é bem quisto, você é querido. Como é que você conseguiu fazer isso? Eu fiz isso de uma forma muito natural. Eu sempre respeitei muito o torcedor, o clube, o emblema do clube, o brasão do clube. Eu sempre procurei jogar futebol e pronto, e respeitar o adversário independente de ganhar ou perder. Porque muitas pessoas saem dos clubes quando deixa a porta fechada, muitas pessoas quando faz um gol acaba menosprezando o adversário, acaba menosprezando a torcida. O que eu queria só era jogar futebol. Jogar futebol, ser respeitado e respeitar as pessoas. Então hoje eu tenho portas abertas no São Paulo, eu tenho no Corinthians, tenho no Palmeiras, tenho no Santos, falando dos times de São Paulo. Tenho portas abertas em todos os clubes, tenho no Zaragoza, tenho no Milan, tenho no Roma, porque eu sempre respeitei muito os clubes que eu joguei. Eu sempre saí de todos os clubes deixando as portas abertas. Eu sempre saí de cabeça erguida. Olha, obrigado, deu meu tempo. Eu acho que é hora de eu tentar desafios diferentes. Quero conhecer novos clubes, novas
táticas, novas técnicas, eu quero conhecer hoje um novo idioma, um país diferente. Então, eu sempre cumpri os meus contratos. Eu nunca fui de romper contrato. Então, eu sempre cumpri os meus contratos até o final. Então, todas as vezes que eu saí, não é que eu saí brigado com o clube. Não é porque eu saí para ganhar mais em outro clube. Eu saí porque era o momento de eu sair e viver um mundo completamente diferente daquele que eu já estava vivendo. Por isso que eu deixei portas abertas em todos os clubes que eu passei, mesmo sendo clubes rivais, por incrível que pareça. Palmeiras e São Paulo, Roma e Milan. O Roma eu fiquei 6 anos, o Milan eu fiquei 5 anos, o Palmeiras eu fiquei 2 anos e meio, o São Paulo eu fiquei 7 anos. Então, eu sempre procurei deixar as portas abertas. E além dessa parte profissional da porta para dentro, você acha que a sua postura extra-campo contribui para isso? Porque eu não lembro assim, de te ver envolvido em qualquer polêmica, qualquer... Contribui muito, principalmente quando são atletas de alto nível, atletas que têm um poder de voz muito grande, atletas consagrados, principalmente atletas de seleção brasileira. Eu fui o capitão do Palmeiras, umas vezes eu era o capitão de São Paulo e eu fui o capitão da seleção brasileira. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, eu sei o poder de voz que eu tenho, eu sei o alcance que eu tenho nas pessoas jovens, as pessoas um pouco mais de idade, nas crianças. E nós sabemos que qualquer coisa que nós falamos, qualquer coisa que nós fizemos, que seja o contrário daquilo que você prega, você pode realmente prejudicar a sua imagem. Então eu procurei sempre manter a tranquilidade. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu gosto de fazer as minhas coisas, então eu faço com a maior naturalidade do mundo. Legal. Você falou em capitão, isso era um assunto que eu queria entrar contigo também. Eu talvez seja injusto com alguém que veio depois, mas assim, o último capitão da seleção brasileira, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, é você. Por levantar a taça, por ser, né, e lateral direito, enfim. Depois de você, vieram outros capitães e vieram outras maneiras de lidar com o capitão. Então, o Tite, por exemplo, tinha um capitão técnico, um capitão de grupo, ele denominava alguma coisa nesse sentido. O que você acha que falta para o futebol brasileiro hoje para ter um capitão como você era? Falta um capitão. É a pessoa em si? É a pessoa em si. Falta alguém que assume a responsabilidade, alguém que fala pelo grupo, alguém que fala pelo treinador, alguém que fala com o grupo e a torcida, alguém que fala com a torcida e o treinador, alguém que fala com o treinador e a família, alguém que fala com a família e o treinador. Falta um capitão de verdade, alguém que assuma a responsabilidade de capitão. O capitão não é só para escolher o campo, a bola ou trocar a flâmula. O capitão é um elo. E eu sabia que eu era um elo entre o jogador e o treinador. Eu sou o elo, eu sou o capitão. Então, o capitão, eu costumo falar que existe 2 tipos de capitão. O que é temido e o que é respeitado. Eu sempre fui um capitão respeitado. Eu sempre cheguei 40 minutos antes, saí 40 minutos depois. O capitão é o cara que dá respeito. O capitão é o cara que chega cedo. Eu, como capitão, olhando os meninos quando vinha treinar, eu falava, você não vai treinar hoje. Ah, e o treinador? Eu me viro com o treinador, porque eu tô vendo que você não tem condições hoje. Se você for treinar hoje, você vai se prejudicar, vai prejudicar o nosso treino e vai prejudicar o time no domingo. Eu me viro com o treinador, mas porém, domingo eu quero te ver em campo. E que não aconteça mais o que aconteceu aqui. E eu cobrava muito individualmente. Publicamente eu elogiava todo mundo. Agora, individualmente, as pessoas não precisam saber que eu tô brigando com os meus atletas. Eles não precisam saber que eu tô brigando com o meu treinador. A gente fechava o pau. Mas quando chegava perto da televisão, tá tudo perfeito. Essa é a função do capitão, a função do líder. E eu chegava pro treinador e falava, professor, fulano de tal não vai treinar hoje. Deixa comigo. Confia em mim, não confia? Confia. Se o senhor me deu a faixa de capitão, o senhor tem que confiar em mim. Fica tranquilo. Aí um resmungava, outro não, mas no final se resolvia. Porque eu não expunha os nossos problemas. Do vestiário para fora, enquanto eu era capitão, nós nunca colocamos um problema de dentro para fora. Também nunca deixamos o problema entrar de fora para dentro. Parava aqui e falava, não, isso aqui esquece. Tinha coisa que eu nem levava para eles. Releva, porque eu só vou levar problema para eles. Eu vou levar uma dor de cabeça a mais para eles. Eu quero ver meus meninos tranquilos dentro de campo. Quando você fala, ele é um capitão técnico, ele é um capitão habilidoso, ele é o capitão porque ele é bonito, ele é o capitão porque ele fala bem, ele é o capitão... Não, o capitão é o líder, o capitão é o exemplo. O capitão ele tem que dar exemplo. O capitão ele tem que assumir responsabilidades de capitão. Esse sim é o verdadeiro capitão. Eu aprendi isso muito com o Dunga, cara. Aprendi isso com o Jorginho, aprendi com o Raí, aprendi muito com o Zete, aprendi com o Maldini, aprendi com o Aldair, que realmente eram as pessoas que assumiam as responsabilidades dos clubes, do time, que tudo tinha que parar neles. E o Dunga me ensinou muito. O último capitão que nós tínhamos depois de 1970 foi o Dunga que levantou a taça depois de 24 anos. E olha quanto o Dunga sofreu.
O Dunga, depois de 90, da era dos dinossauros, como todo mundo falava, o Dunga estava sendo capitão em 94 e levantando a taça. Brigando, impondo respeito, treinando, jogando, cobrando. Então eu fui assimilando um pouco de cada um. Caramba, como o Dunga reagia, como o Raí reagia, como o Maldini reagia, como o Aldair reagia, como o Zete reagia. Então eu fui pegando um pouco desses ganchos e falei, poxa, tá aí, já sei como lidar. Mas uma coisa que eu nunca abria mão era da disciplina. A disciplina e respeito. Isso eu cobrava muito. Cara, o respeito é tudo. A educação te abre portas, o respeito te abre portas, a humildade te abre portas. Então eu procurava deixar meu time sempre sabendo do potencial de cada um, sabendo onde poderia chegar, mas como se, sabe, como se fosse que nada tivesse acontecendo, como se fosse realmente pessoas normais, que para muita gente não são. E por que não há mais alguém com esse perfil que, assim, do meu ponto de vista leigo, tem uma questão técnica. Você era um lateral direito nível global e que não teve, né, declínios, algo visível assim. Você jogou muito bem o tempo inteiro. Isso acho, sem dúvida ajuda porque te traz respeito dentro do vestiário. Mas além do futebol em si, que outros jogadores depois também tiveram, o que faltou? O que falta para essas gerações seguintes para construir esse capitão? Primeiro, a confiança de um treinador para o jogador e a sequência de jogos com o mesmo time juntos. Hoje a seleção brasileira, se eu te perguntar hoje quem é os 11 titulares da seleção brasileira, você não sabe. Nós só sabemos quem é o técnico hoje porque falta um ano para a Copa do Mundo. Porque se eu te perguntasse há 3 anos atrás, você ia falar, hoje é esse, mas amanhã já não pode ser. Não existe uma sequência. E quando não existe uma sequência, não existe algo certo e concreto, não existe a confiança do treinador para os jogadores. E não existe a confiança dos jogadores com o treinador. O treinador vai falar assim, esse é o meu capitão. Eu vou ficar aqui 4 anos, durante 4 anos, a responsabilidade do time quando o treinador não tiver é sua, capitão. Com o Brasil, nós tivemos, depois da última Copa do Mundo, nós mudamos 3 vezes de treinador. Então o treinador vai, aí vem um treinador, olha, o meu capitão é esse porque ele é meu de confiança. Sai. Aí vem outro, o meu capitão é esse porque ele é meu de confiança. Então você não cria realmente uma peça que possa representar os jogadores. Eu fiquei 16 anos na seleção brasileira. Então eu sabia muito bem o que era ganhar na seleção brasileira e o que era perder na seleção brasileira. Eu sabia o que era ser vaiado no Maracanã por 120 mil pessoas e sabia também o que era ser vangloriado por 120 mil pessoas no Maracanã. Eu sabia o que era ser campeão do mundo em 94 e eu sabia o que era ter uma derrota em 98. Essas experiências fazem com que você amadureça mais rápido, mais fácil, mas cria também algo importante para todo mundo que está vindo. Caramba, eles vão falar, pô, caramba, o Cafu disputou 3 finais de Copa do Mundo consecutivas. Pô, alguma coisa eu sei, alguma experiência eu tenho. Algo para passar para esses meninos eu tenho. Porque quando eu falava para eles, olha, se nós fizéssemos dessa maneira, talvez daria certo. Ele para escutar. Porque tem muito capitão aí, que nem você falou, capitão técnico. Às vezes é o capitão técnico, mas não é um capitão de respeito. O capitão ele tem que ter respeito. Hoje na seleção brasileira com o Casimiro talvez seja algo que eu vejo assim. Talvez o Marquinho seja algo que eu vejo assim. Pessoas que o próprio Alisson, goleiro, também é um que impõe um pouco mais de respeito, mas saber se essas pessoas realmente vai ter o controle dos jogadores, isso eu não tenho como saber. Porque é uma outra geração, eu não estou no convívio deles, isso vai depender muito do treinador também agora. É o treinador bater na mesa, falar assim, ó, esse é o meu capitão e a responsabilidade vai ser com o meu capitão. Eu confio no meu capitão. É a confiança entre o treinador e o jogador. E eu acho que isso começa inclusive na gestão lá da CBF, né? Porque você estava falando sobre o técnico, que hoje a gente sabe quem é, porque está um ano da Copa, mas tempos atrás era o Fernando Diniz, só que o Diniz já vem dividido com o Fluminense e com uma expectativa de que não, ele vai ficar só um tampão e depois vai vir o Ancelotti, Dorival. Então, essa instabilidade começa na CBF. Exatamente. Se você não tem um treinador fixo, você não pode ter um capitão fixo. Você não vai ter. Que nem eu te falei, cada treinador vem com o seu capitão. Agora, se nós tivéssemos, depois da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo que nós tivemos, teríamos 4 anos para formar uma seleção, para ter um treinador, para que esse treinador pudesse trabalhar a seleção brasileira durante 4 anos e ter essa confiança. Nós teríamos uma seleção que estaria na ponta da língua de todo brasileiro, nós teríamos uma seleção enchendo os olhos de todos os brasileiros, nós teríamos uma seleção que não teria se classificado da maneira que se classificou e teríamos um capitão de referência. Quando isso não acontece, você não tem referência. Eu tenho dificuldade hoje de saber realmente quem são os 11 da seleção brasileira.
Exatamente por isso. Veio o Diniz, que colocaram o Diniz, porque falou que depois do Diniz viria o Ancelotti, então fizeram dele um teste, colocaram, se desse certo, beleza, não precisava vir o Ancelotti, se desse errado também o Diniz está lá para muita gente para tapar buraco, que não existe isso, tapar buraco. Então você não cria eu costumo falar, você não cria uma identidade entre o povo, os jogadores e o treinador. Quando você cria essa identidade, fica mais fácil de você adaptar ou criar um capitão de referência. Porque quando você fala de capitão, você fala do Dunga, você fala do Cafu, você fala do Carlos Alberto. Nós tivemos lá atrás Bellini e Mauro, mas poucas pessoas vão lembrar e vão saber quem é Bellini e Mauro, mas tivemos aí esses capitães. Mas o mais recente é o Dunga e o Capitão Cafu, porque a imagem está um pouco mais nítida e mais clara, de pessoas que tiveram resiliência, de pessoas que tiveram superação, de pessoas que tiveram comprometimento em assumir a faixa de capitão e falar, não, deixa comigo. Uma das perguntas que eu mais evito é, e o Neymar? Mas nesse caso a gente está falando de capitão e não tem como não fazer essa pergunta. Por que o Neymar não virou esse cara? Por que o Ronaldinho nunca virou um capitão? Por que o Ronaldo Fenômeno nunca virou um capitão? Por que o Pelé nunca foi capitão? Porque esses caras têm que jogar, esses caras têm que se divertir. Eles não têm que assumir a responsabilidade que nós podemos assumir. E desde o começo, lá no comecinho, eu sempre falava, gente, o Neymar não pode ser o capitão da seleção brasileira porque o Neymar tem que jogar. Esse menino tem que estar livre, ele tem que estar com a mente dele pensando só em driblar, em dar chapéu, em dar caneta e se divertir. Nós não podemos dar essa responsabilidade para ele. Tira essa responsabilidade dele, você vai ver como é que esse moleque vai voar. Muitas pessoas me interpretaram mal na época que eu falei isso. Eu falei, poxa, mas eu convivi com grandes jogadores, cara. Eu convivi com jogadores, todos eles fora dos padrões normais. E o que nós mais fazíamos com esses jogadores era blindar esses jogadores. O que nós tínhamos que ter feito era ter blindado o Neymar, de todas as formas. Quando o Neymar tomasse uma pancada lá atrás, você dava uma aqui na frente. Ah, vocês estão batendo no meu atleta lá, eu vou bater em vocês aqui. Essa é a função do capitão. Fala, Neymar, vai brincar, vai se divertir. E o primeiro que chegar em você, deixa que quando ele passar aqui por mim, eu chego nele. Eu ia mostrar para ele que ele estava protegido. Eu ia mostrar para ele o quanto ele era importante para nós. Falar, ó, fica tranquilo que nós estamos vendo. É por essa forma. Porque se você falar para mim, o capitão tem que ser um capitão porque ele é técnico, não tem um jogador técnico é capitão técnico. Não, o capitão é o capitão, é o cara que chama a responsabilidade. E no Neymar eu via que ele só tinha que se divertir. Ele só tinha que brincar igual o Ronaldinho. O Ronaldinho não tava nem aí pra nada. Ele falou, eu só quero me divertir com a bola. É dar chapéu, é dar caneta, é trazer o adversário, é fazer o jogo girar. E é por isso que a gente falava que ele tem que ir para a seleção, ele é um grande jogador, aliás, jogador excepcional, mas ele não tem que assumir essa função de discutir com o árbitro, discutir com o jogador, de discutir com o torcedor, de discutir com os companheiros. Ele não pode fazer essa função é do capitão. O capitão vai proteger os seus atletas. E eu não vejo nele essa forma de agir, porque não é dele. Ele não sabe fazer, ele só sabe brincar, se divertir com a bola. Então nós temos que deixar ele se brincar e se divertir com a bola, porque se ele tivesse colocado isso na cabeça, tava explodindo até hoje. Ele me parece assim, não só grande jogador, porque isso é obviedade, mas enquanto profissional, ele é muito dedicado, muito disciplinado, porque tem isso quando a gente ouve aqui nos bastidores, relatos, assim, eu nunca ouvi um relato contrário ao Neymar nesse sentido, de que ele é pouco profissional. Então o problema não é esse. Eu acho que a questão mais é esse perfil de liderança, de gestão de vestiário, para falar um termo empolado aqui, né? É isso que talvez o Neymar não tenha. É exatamente. É cuidar dos problemas dos outros. Exatamente, né? Isso, cuidar dos problemas dos outros. Não, nós temos que só blindar ele para que ele possa tentar resolver os problemas dele e deixar nós ajudarmos ele a resolver os problemas dele. Porque a gente sabe o quanto era importante para o Brasil. Nós sabemos o quanto era importante para o futebol. Nós sabemos o que ele deu, o que ele fez, o que ele pode fazer ainda pelo futebol. Porque tem muita gente que acha que ele não pode fazer. Pode sim. Neymar, você pode fazer muito por futebol. E você vai fazer muito por futebol. Porque a capacidade técnica que você tem, eu não vejo jogador hoje atuando. Não tem mais. Então ele é muito importante para nós. Agora, nós temos que ser importante para eles também. Isso depende muito do grupo. Ele é um cara agregador, ele é um cara bacana, ele é um cara que tá sempre rindo no vestiário, ele é um cara que treina, ele é um cara que se dedica, ele é um cara que tá machucado e tá treinando. E tem que ser dessa forma. Então nós temos que achar alguém que possa só blindar o Neymar, não alguém que possa colocar o dedo e fazer ao contrário.
E o Ancelotti tem tempo ainda de fazer isso acontecer? Tem tempo. Ele precisa jogar, se ele começar a ter uma sequência boa de jogos, tem tempo. Tem tempo que nós tivemos já outras experiências em outras Copas do Mundo de jogadores que foram desacreditados para a seleção brasileira, de jogadores que achavam que não iria jogar para muita gente. Esses jogadores foram destaques da Copa do Mundo de 2002. Mas jogadores que para muita gente estava machucado, que não servia mais, que não iria jogar. Mas nós, atletas, nos comprometemos com eles. Falamos, se trata, se cura, fica bem, porque nós confiamos em vocês. Eu acho que é isso que falta na seleção. Eles falaram para o Neymar, nós confiamos em vocês. Nós acreditamos em você. E se você acreditar em nós, você tem certeza que nós vamos lutar por você. Está resolvido o problema. Eu entrei na entrevista achando o contrário, mas você falando, eu já acho que o Neymar pode ser legal. Essa construção de equipe, isso ainda dá tempo? Porque a rotina da seleção ela é diferente da de um clube de futebol, porque no clube você tem rotina todos os dias, né? Toda semana, você tem jogo quarta e domingo, então você está vivendo aquilo o tempo inteiro. Seleção é mais difícil porque você vai, encontra todo mundo, tem os jogos amistosos, tal, e depois se separa, cada um na sua própria realidade. Eu acho que o tempo para trabalhar na seleção atrapalha, ou não? É curtíssimo. Eu falei para todo mundo quando o Ancelotti chegou, todo mundo falava, qual vai ser o pior problema do Ancelotti? Eu falei, o tempo. Nós estamos correndo contra o tempo. Demoraram muito para trazer, já que queriam trazer. Demorou muito, mas muito. O Ancelotti teve um ano e meio para formar uma seleção brasileira, até menos. Ele teve 4 jogos das eliminatórias, teve agora mais 4 amistosos, com mais 2 ano que vem. É pouco. Para você formar uma seleção brasileira é pouco. Mesmo que você tenha uma matéria-prima ótima na mão, não quer dizer que essa matéria-prima vai dar certo se você não tiver tempo de trabalhar. E o Ancelotti, o negócio dele é o tete a tete, é o dia a dia, é a repetição. Eu trabalhei com ele 5 anos. Então, em 5 anos, ele repetia treinamento todo dia. Mister, mas todo dia? Para vocês ficar aqui, com o que eu quero na memória. Porque daqui uns dias vocês vão estar jogando de olho fechado. Porque quando o Rui Costa, o Pirlo ou o Seedorf pegar a bola, vocês já vão saber o que ele vai fazer. E quando você pegar a bola, o Shevchenko, o Inzaghi e o Crespo já vai saber o que você vai fazer. Então a repetição faz com que você crie na sua memória algo positivo e já relacionado àquilo que você quer. E é verdade. Então ele repetia muito treinamento. Mas na seleção brasileira ele não vai ter tempo de repetir isso. Nós temos um talento enorme, nós temos um diamante na mão, que esses diamantes precisavam ser lapidados. Só que o Ancelotti não vai ter tempo de lapidar esse diamante. O que ele vai ter que fazer? Na conversa, nesses amistosos que nós vamos ter, nós temos 2 amistosos agora aí até o final do ano, e talvez nós tenhamos aí mais 2 amistosos ano que vem até o início da Copa do Mundo. É pouco de verdade. Mesmo que você tenha muitos talentos, você precisa fazer com que esses talentos entendam aquilo que você quer. Se você colocar 10 talentos no meio de campo e falar para os 10 talentos jogar no mesmo metro quadrado, não vai dar certo. Então você tem que saber dividir esse metro quadrado para que esses talentos possam chegar no êxito. Então o maior problema nosso hoje realmente é o tempo. E aí pensando em talentos e como a gente trabalha com eles para formá-los, de quando você começou a jogar até o dia de hoje, né? Tem acho que 30 anos de diferença aqui mais ou menos, mudou muito o mercado do futebol, porque você pega o time do São Paulo, do Palmeiras, de quando você estava jogando lá, já era a própria seleção brasileira ali, né? E hoje a gente tem um mercado totalmente diferente, com jogadores saindo daqui com 17 anos já contrato assinado com o clube europeu, 18 ele vai embora. Isso dificulta na criação dessa identidade com a seleção, mas eu acho que na própria repetição não são os mesmos jogadores jogando juntos. Como é que você vê essa mudança de mercado? Então, não são os mesmos jogadores jogando juntos. Eu costumo falar que nós perdemos um pouco da identidade do futebol brasileiro quando se fala de seleção, exatamente por isso. Você não tem uma sequência muito grande em clubes. Hoje em dia, dificilmente um talento de 18 anos fica 4 anos no clube. Impossível ficar um talento 4 anos no clube. Vê os últimos talentos que nós mandamos embora. Apenas começaram a se destacar no Campeonato Brasileiro, foram embora. Então você não cria vínculo com o clube, você não cria vínculo com a torcida, você não cria vínculo com a família, você não cria vínculo com os amigos. Por quê? Porque você está indo embora muito cedo. Antigamente, na nossa época, no mínimo que você ficava no clube era 4 anos. E tinha uma regrinha para você seguir antes de você ir para fora. Você tinha que passar pelo clube, você tinha que ser campeão, você tinha que ir para a seleção brasileira, você tinha que ser campeão para depois você ir para fora do país. Através da seleção brasileira que você iria para fora do país. Agora parece que está ao contrário. Você faz 2 jogos no Brasil, vai para fora, se destaca lá fora e vem para a seleção brasileira.
E depois da seleção brasileira você volta pro clube. Aí você não cria uma identidade com o clube. Antigamente você criava uma identidade, que nem você falou, o Marcão ficou a vida inteira no Palmeiras. Rogério Ceni ficou a vida inteira no Palmeiras. Então você cria identidade com os clubes. E agora isso não está acontecendo mais. Em termos de desenvolvimento do jogador, estar num clube brasileiro hoje ou estar num clube europeu hoje, você acha que tem diferença em relação à parte tática, a parte de metodologia? Abriu um gap entre Brasil e Europa, em que na Europa ele vai ter um treinamento melhor? Eu não diria um treinamento melhor, mas talvez condições de treinamento, sim. Ele poderia ter condições, sim. Que eles te dão total condições. Quando eu cheguei no Milan, por exemplo, eles falaram assim, você só tem que jogar futebol. Eu falei, não, mas minha família tá vindo, meus filhos precisam ir para a escola, precisam abrir conta em banco, precisam comprar carro. Eu falei, não, tem um profissional para cada item desse. Você só vai jogar futebol. Não se preocupa com o resto. Cara, você só tem que jogar bola. Você só tem que se dedicar a jogar futebol. Eu falei, Aldair. Quando eu cheguei no Roma, o Aldair falou assim, não, fica tranquilo. Eles vão fazer tudo, eles vão colocar um profissional para cada item que você pediu. Para que você tenha a cabeça livre só para jogar. É o que eu falei do Neymar. Vem o exemplo do Neymar. Deixa a cabeça dele livre só para ele jogar. Ele não precisa se preocupar com mais nada. E o pessoal do Roma falou, olha, você precisa... O banco, nós vamos abrir conta, é esse aqui, eu vou lá com você amanhã. O carro que você vai alugar, eu tô indo com você amanhã. Os seus filhos vão estudar nessa escola, eu vou lá com você para nós fazermos a matrícula dele. E o apartamento que você vai morar, se você gostar, é esse aqui. Vê se tá tudo ok para você. Porque quando sua família chegar, já vai estar tudo certo. Você não precisa se preocupar com nada. Você só tem que jogar. Essa é a diferença, talvez, do futebol europeu pro nosso aqui. Eles te dão totais condições de trabalhar, mas eles te cobram. Eles te cobram e cobram alto. Mas é justo, porque você só tem que dedicar, se comprometer, treinar e jogar. Eles vão te dar totais condições para trabalhar. Agora, se você vai ganhar ou vai perder, isso depende muito. Não quer dizer que é certo você ir lá e ser campeão todos os dias ou vai ganhar todos os jogos. Mas é certo você ir lá e se dedicar, trabalhar, se empenhar e ter comprometimento com o clube. A minha dúvida maior é assim, quando você saiu do São Paulo, você tinha treinado com o Tele Santana. Então, assim, eu acho que em termos de treinamento, o Brasil não devia nada ao europeu naquele momento, começo dos anos 90, o Tele Santana no São Paulo e os treinadores europeus. Eu tenho certeza de que quando você chegou no Saragossa, não era o Tele. Hoje, a impressão que passa pra gente que está aqui, até por ver essa entrada de treinadores estrangeiros, é de que o futebol brasileiro, de certa forma, ficou meio defasado em relação a treino, tática, porque a parte técnica a gente tem quase que de maneira natural, né? Nesse sentido, você acha que essa ida precoce à Europa, ela pode ser positiva de alguma maneira? Cara, pode ser. Pode ser. É o que eu costumo falar. Depende do que você quer. Cada jogador, cada atleta quer algo diferente. Um quer algo diferente do outro. Essa transição de treinadores, de jogadores, de vir treinadores para o Brasil, de ir jogadores para fora, isso é inerente ao futebol. Isso é legal, é troca de experiência. Quantos jogadores brasileiros não jogam fora do país? E quantos treinadores estrangeiros não estão aqui no nosso país? Quando você fala tá defasado, tá atrasado, os treinadores do Brasil estão atrasados. Cara, contra fatos não existe argumentos. É só você ver os treinadores que estão destacando no Campeonato Brasileiro. Os números falam sozinho. Deixa eu voltar para tua carreira, especialmente a carreira extracampo. Por que você não virou um dirigente, por exemplo? Cara, muitas pessoas me perguntaram isso, por que você não virou um dirigente ainda? Primeiro que eu tinha uma obrigação e uma função na fundação que isso não me permitia, e outro que eu queria por enquanto. Eu tenho sim perspectiva de ser um dirigente, mas o setor que eu quero trabalhar é aquela transição entre a categoria de base e o principal. Essa transação dos meninos para o principal na seleção brasileira ou dos meninos do clube das categorias de base para o time principal. Eu acho que essa é a pior transição para o atleta. É os meninos acharem que porque eles forem em um jogo profissional, ele já não deve mais jogar na categoria de base, porque ele já foi no profissional, ele já acha que é diferente dos outros. É essa transição que eu quero. Mostrar para eles que essa diferença ainda não existe. Mostrar para eles que tem uma estrada muito longa para eles percorrerem até chegar a ser realmente lá em cima e ser um profissional. Talvez esse sim seria um setor que eu queria trabalhar nesse meio aí. Categorias de base e a transição. E você tem um planejamento pessoal assim de, olha,
até a Copa de 26 ou até a Copa de 30 eu vou seguir do jeito que eu tô hoje, depois eu preciso fazer essa mudança de chave? Até a Copa de 30, eu penso, porque 30 vai fazer, é um número histórico, né, para a Copa do Mundo, e eu sei que nós vamos ter muito trabalho, até porque 33 jogos vão vir para cá, para o continente sul-americano, então vai ter muito trabalho, nós vamos ter muito, vai ser muito empenhativo para todos nós, então eu sei que eu vou ter muito trabalho. A partir de 30 nós vamos começar a pensar nisso, sim. E é bom já os dirigentes se prepararem, né, porque para te trazer, te puxar, pô, tem que ter um projeto sólido. Isso é algo que, nesse período que você não esteve trabalhando com isso, foi um fator de decisão? Porque hoje você vai trabalhar num clube, o Raí foi trabalhar no São Paulo, por exemplo, como diretor de futebol. Além de ter toda a pressão, reclamações, porque desempenho para presidente, tal, você não sabe se você vai manter aquele emprego durante mais de um ano. Hoje no futebol brasileiro é impossível. Quanto que isso pesou nessa sua decisão? Cara, de verdade, não foi isso que pesou na minha decisão ainda. Era o que eu estava fazendo e o que eu faço. Tá. Por um bom tempo eu trabalhei como stakeholder da FIFA. Hoje eu sou embaixador da FIFA, embaixador da UEFA. Tenho uns compromissos com algumas empresas fixos. Então eu preciso encerrar esse vínculo com essas empresas, com esses contratos, para depois sim pensar em algo diferente. Não foi isso que pesou ainda eu tomar essa decisão. Até porque depois que eu entrei nesse nicho de palestra, eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a gostar, e eu estou vendo que é um trabalho que me deixa muito feliz. Foi o que você falou antes sobre respeitar contratos e compromissos, né? Primeiro você vai cumprir o que você tem acordado para depois... Exatamente, virar a chavinha. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a fundação, porque essa atuação social, ela é bem... importante, né? E algo que você já faz há bastante tempo. Como é que você criou a fundação? Qual o papel dela? O que você faz? O papel da fundação é praticamente inclusão social, 100% inclusão social. Fazer com que as crianças se incluam na sociedade tendo o mesmo direito de igualdade. Para que elas tenham o direito de igualdade, não precisa ser exclusivamente como jogador de futebol. O que eu queria na fundação realmente era formar cidadão, que era o nosso carro-chefe. Porque se eu colocar, por exemplo, 1.500 crianças na fundação para jogar futebol, não quer dizer que as 1.500 crianças vão ser jogadoras de futebol. Talvez saia uma, e não quer dizer que essa uma vai ser jogador de futebol. E o que elas vão fazer se caso elas não sejam jogador de futebol? Vão ficar com a mão atada? Sem oportunidade? Porque tem uma palavra que eu bato e gosto muito quando se fala de terceiro setor, se fala de periferia, se fala de quebrada, se fala de favela. Oportunidade. O que eu queria na minha fundação é dar oportunidade para as crianças, de repente a oportunidade que nós não tivemos. Porque se na nossa época nós tivemos a oportunidade que essas crianças estão tendo hoje, não teria perdido tantos amigos, tantas amigas, todo mundo estaria formado. O que eu fiz na Fundação Cafu, exatamente? Na Fundação Cafu, por exemplo, eu fiquei lá 16 anos. 16 anos nós formamos quase 400 cabeleireiros. Formamos diretores, formamos cidadão, formamos empresários, porque o objetivo nosso era exatamente isso. Por isso que eu coloquei alguns cursos profissionalizantes simultâneo a área esportiva. Nós tínhamos lá, por exemplo, o Brincando de Bola, que era todos os sábados, que durava de fevereiro a dezembro no período escolar. Então, se a criança tivesse 3 faltas durante o ano, ele era excluído do futebol, que não fosse falta plausível, que não tivesse uma justificativa plausível. Por que eu fiz isso? Porque para as próprias crianças cobrarem dos outros a responsabilidade de jogar no sábado. Poxa, se você não for jogar no sábado, nosso time vai ser desclassificado. Então eu fazia com que eles criassem essa responsabilidade de grupo, tendo responsabilidade. Cara, durante o ano dificilmente a criança faltava 3 vezes. Então lá nós tínhamos canto, dança, coral, balé, flauta, bateria, violão. Tinha judô, karatê, capoeira, brincando de bola. Você tinha curso profissionalizante em informática, inglês, corte e costura, artesanato e grafite. Então, nós fazíamos com que as crianças passassem em todas as salas para saber qual dessas salas ela ia se adaptar melhor. Porque um pode se adaptar no futebol, pode se adaptar no violão, pode se adaptar na flauta. Então, nós extraímos deles aquilo que eles tinham de melhor. Não adianta colocar ele para fazer algo que ele não quer fazer, o que ele não tem, que ele não gosta de fazer, o que ele não sabe fazer. Faz ele passar em todas as salas. Eu duvido que ele não vai se identificar com algumas dessas salas. Na que você perceber que ele se identificou melhor, coloca ele lá. Aí depois que ele estiver bem lá, pode ser até que ele vai tentar se adaptar em um outro. Mas primeiro é fazer, eu costumo falar para todo mundo, né? Sejam os melhores naquilo que vocês fazem. Você não pode ser o melhor naquilo que os outros fazem. Mas para eu ser o melhor naquilo que eu faço, eu tenho que estar feliz naquilo que eu faço. Então, a função da Fundação Cafu, quando eu comecei o projeto dela e terminei em 2002, por incrível que pareça, término da Copa do Mundo, Brasil campeão, nós estávamos inaugurando a Fundação Cafu no Jardim Irene, bairro onde eu nasci, era exatamente para isso, para dar oportunidade às crianças que nós não tivemos.
Porque o que me difere da maioria das crianças de periferia ou de favela? Nada. Negro, pobre, as condições escassas, cultural, sociocultural, educacional, social. Nós não tínhamos isso. E tudo que nós aprendemos foi na rua. Na rua. Nós queríamos mostrar para eles que mesmo na rua você pode ser alguém. Imagine se você tem algo que você possa expressar a sua capacidade. Mas para isso você precisa dar oportunidade para ele. Eu costumo falar, as pessoas falam que nas favelas só tem ladrão, bandido. Mentira, mentira. Dá-se oportunidade a uma criança, você transforma ela num cidadão. Agora, se você tira a oportunidade dela, acabou. Começa a dar oportunidade para todo mundo que mora nas favelas. Começa a dar oportunidade para todo mundo que mora nas periferias. Vai sair os maiores gênios. Vão sair daí. Porque eles têm capacidade, eles têm inteligência, mas não têm onde expressar. E o objetivo da Fundação Cafu era exatamente essa. Fazer com que cada um deles expressasse aquilo que eles tinham de melhor dentro da Fundação. E aí saímos para o mundo inteiro. E é legal você falar sobre essa busca por outras vocações, porque a realidade do futebol é todo mundo quer ser jogador de futebol, mas pouquíssimos conseguem, de fato, chegar à primeira divisão, a um ponto que você tenha uma vida salarial, né, recebendo um bom dinheiro. E mesmo entre quem chega, ainda tem aquele problema de ter uma carreira, mas aí terminar e ficar sem dinheiro, porque não sabe fazer mais nada, porque não estudou, porque não se preparou. Então é muito legal você falar dessa oportunidade de encontrar, inclusive, vocações, saber o que vai fazer depois. Exato. Porque senão fica muito, muito vago. As crianças não sabem o que fazer. E por isso que nós entramos com esse trabalho, para que pudesse dar oportunidade para eles em vários setores, para eles, de repente, caramba, meu pai me falava que dessa função, mas, cara, me adaptei nessa. É oportunidade. Foi assim que nós montamos o Cafuzinhos do Sertão, lá em Olho d'Água das Flores, no sertão de Alagoas. Foi assim que nós montamos Cafuzinhos de Amatanta, lá em Moçambique, Cafuzinhos do Dondo em Moçambique. A partir daí nós começamos a fazer vários outros projetos, ajudando várias pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E porque também na nossa sociedade o futebol ele tem um lado fantástico, né, de inspiração, saúde, etc, etc. Mas ele também é, de certa forma, um problema social, porque a gente vê muitas histórias de jogadores que a família é muito pobre, ela deposita nele a expectativa de ele trazer o dinheiro para casa, aí ele entra num ambiente e muitas vezes ele não vira jogador, isso vira uma frustração, e ele como a gente falou, ele não estuda aquela instrução básica para ter uma profissão, enfim. Então o futebol tem um lado que é um problema social, né? É legal que você e alguns outros jogadores tenham essas iniciativas para tentar cumprir esse espaço que fica, né? Quem deveria cumprir isso? Quem está falhando quando a gente fala dessas crianças? É o governo? São os clubes? A CBF? Não sei. São os familiares. Eles estão transferindo a responsabilidade para as nossas crianças. Eles querem fazer que as nossas crianças cresçam com 7 anos de idade, que eles já sejam adultos, que eles tenham a mentalidade do menino de 7, que tem a mentalidade do menino de 15. Quando eu vou para as escolinhas, quando eu vou para o meu projeto, eu falo, criança tem que ser criança. E a primeira coisa que eu faço questão é de reunir todos os pais e falar, olha, não deixe que seus filhos deixem de ser criança. Não transfira a responsabilidade do lar para os filhos de vocês. Para de cobrar eles como eles se fossem adultos. Porque criança que não se frustra quando é pequena, cresce um adulto frustrado. A criança tem que ser criança. Ela tem que ir para o campo de futebol para se divertir, para pegar gosto do futebol, para ter o prazer de estar jogando no futebol. A criança não pode ir para um campo de futebol que o pai está assim do lado. Corre, pega, chuta, vai, começa a xingar a criança. Mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você deveria fazer... Uma criança de 7 anos de idade. Esse menino tá com 4 treinos e vai falar, não quero mais jogar bola. Por quê? Ah, não, meu pai fica lá me xingando. E eu tô te falando porque eu já vi. Eu já tive que chegar pro pai e falar, pai, desculpa, ele tem só 7 anos, seu filho é uma criança, mano. Você nem sabe se ele vai gostar de futebol ou não. Deixa seu menino se divertir aqui. Se um dia ele falar assim pra você, pai, eu quero ser jogador de futebol, cara, acompanha ele. Mas se um dia ele falar que não quer jogar futebol, tenta outro lugar, pô. Mas deixa ele decidir. Você não pode decidir por ele o que ele quer ser. Deixa que ele decide, você só acompanha o caminho dele. Então nós estamos transferindo essa responsabilidade nossas para as nossas crianças. Não adianta eu culpar o governo, culpar não sei quem, culpar aquele, não. É de dentro de casa. De certa forma dá para entender, porque sendo uma origem pobre, muitas vezes o pai está tentando... Ele sonha em ser o pai do Neymar, por exemplo.
porque é uma família que enriqueceu graças ao futebol. Então eu acho que esse tipo de exemplo, ele vira uma miragem, assim, né? Eu quero chegar ali, eu quero que o meu filho faça, mas aí incorre nisso que você está falando. Ele coloca uma responsabilidade em cima de uma criança que não tem muito cabimento, grande. Né? Ele cobra de uma criança de 10 anos como se tivesse 18 anos. Não pode. Não pode. Nem todo mundo vai ser o Neymar, nem todo mundo vai ser o Cafu. Mas cidadão, todo mundo tem o direito de ser. Se integrar na sociedade tendo direito de igualdade, todo mundo vai ter. Ou através do futebol, ou através do jornalismo, ou através do empreendedorismo. Enfim, tem várias maneiras de você se integrar na sociedade. É óbvio que o futebol é o caminho mais curto para nós. É óbvio que eu não sou hipócrita de falar de forma. Eu tô aqui graças ao futebol. Mas meu pai nunca falou assim, eu vou te dar uma facilidade para que você possa se transformar no jogador. Ele fez com que eu corresse atrás. Falou, ó, você quer ser jogador de futebol? Vou te apoiar, até onde eu posso ir. Mas a decisão final é sua. As barreiras é você que tem que superar, jogar é você que tem que jogar, pegar ônibus é você que tem que ir. Meu pai nunca ficou lá na porta do estádio, lá, vai. Não, só falava, ó, essa barreira você vai superar. E hoje não. Hoje os pais estão querendo que esses filhos superem essa barreira de todas as formas. É o caminho mais rápido? É. É o caminho mais fácil? É. Mas nem todo mundo vai ser o Neymar. Nem todo mundo vai ter a vida de luxo que o Neymar tem. Eles precisam entender isso. Mesmo ele sendo um jogador de futebol, não quer dizer que ele vai dar certo. Não vai quer dizer que ele vai resolver o problema da família. É essa transferência que nós estamos fazendo hoje para as nossas crianças que não pode. Por isso que nossas crianças estão deixando de ser crianças. Nossas crianças estão amadurecendo muito rápido. Estão deixando de ser criança. E não pode. Eu falo dando risada porque não pode. Porque eu convivo com tudo isso. Eu convivi com isso ontem. Ontem nós tivemos lá... Quantas crianças teve lá ontem? 540, cara. Aí eu vi umas camisas escrito nas costas do pai, da mãe e da avó. Aqui é vó de jogador caro. Aqui é pai de jogador caro. Aqui é mãe de jogador caro. Eu olhava para os meninos e falava, não é possível que eu tô vendo isso. Esse menino realmente vai achar que é um jogador caro. É isso, cara. E se esse menino não for um jogador caro? E se esse menino não for um jogador? Mesmo que eles fizessem como uma brincadeira, imagine se esse menino me assimila que realmente ele tem que ser um jogador caro, que ele é um jogador caro. E se esse menino não for um jogador caro? Não, e é tudo muito cruel, porque você fala de um jogador caro, você já está vendo ele como um ativo. Como ativo. Uma coisa, exato. Assim. Por isso e pra gente falar aqui de negócio, ver balanço, é muito bonito, mas na prática não dá para fazer isso com uma criança. Por isso que eu te falei, são os pais, pô. É a responsabilidade que os pais estão jogando pros filhos. Você fala, a culpa de quem que é? É nossa, pô. Se tivesse lá na camisa assim, ó, filho, divirta-se. Filho, vai brincar. Filho, papai te ama. Vovó tá com você. Acabou. Você muda a conotação do menino. Mas aí você já começa a botar na mente do menino que ele vai ser um jogador caro. Ah, quem falou? Meu pai, minha avó, meu tio, minha tia. E se não for? Não, e mesmo se for, é problemático demais quando você se enxerga como mercadoria. Como mercadoria, exatamente. E nesse trabalho da fundação, nesses últimos 20 anos, como é que você consegue estruturar ela assim? Porque a fundação precisa de dinheiro. Você basicamente busca patrocínios incentivados, e quão fácil ou difícil é fazer isso? Não, na época eu bancava a maioria da parte, banquei por muitos anos, quando existia. A Fundação Cafu hoje não existe mais, ela virou o céu. A prefeitura pegou e transformou a Fundação Cafu em uma creche. Então hoje a administração, ela é toda administrada pela prefeitura. Eu não tenho mais a Fundação Cafu. Mas na época era através de bingos, jogos, recursos próprios, procurando parceiros, empresas que queriam investir na Fundação Cafu. Nós mostramos todo o nosso trabalho. Era um trabalho árduo, mas era gratificante. Mas era difícil. Manter 1.500 crianças com 15 funcionários não era fácil. Você tinha uma microempresa na mão que você tinha que pagar CLT para todo mundo todo final de mês. Então era difícil, não era fácil. Por isso a Fundação Cafu, quando chegou a pandemia, nós tivemos que fechar. Não tinha como manter a fundação com a pandemia do jeito que estava. E aí o Ricardo Nunes pegou a fundação e transformou numa creche. É muito difícil de financiar o terceiro setor. Isso em qualquer... Não é só no esporte, né? Mas no esporte é duro saber que mesmo tendo o Cafu, mesmo tendo grandes nomes, tendo esses institutos, associações, ainda assim há uma dificuldade muito grande de empresas. Tem. A maioria delas, umas não sabem, outras não querem,
Mas na maioria das empresas que nós iríamos bater nas portas era muito engraçado. Eles falavam assim, pô, Cafu, mas você precisa de dinheiro? Eu falava, eu não. Se você me deixar hoje, eu vou pegar um barquinho, eu vou pescar. Mas eu tenho 1.500 famílias lá que precisam. Eu não preciso de verdade, eu não preciso mesmo. Não é por mim, não faz por mim. Pensa nas pessoas que você pode ajudar. Ajuda uma pessoa da fundação só. Você já vai estar ajudando uma família de 5 pessoas. Então quando eu venho aqui te pedir, eu não estou pedindo para mim, porque realmente eu não preciso. Eu mostrava para eles. Em dados o que a fundação fazia, em vídeos o que o nosso trabalho que nós fazemos. Você vê, não é para mim, é para eles. Então muita gente ainda tinha essa mentalidade. Ah, mas eu vou te dar o dinheiro, você vai fazer o quê? Eu falei, vai lá na fundação. Então antes de você me doar, vai lá, passa um dia que você vai ver o trabalho que nós fazemos. Eu fazia questão que as pessoas fossem na fundação, porque eles iriam ver realmente o quanto era sério o nosso trabalho. Era 1.500 crianças, né? 1.500 crianças, não estamos falando de 10 crianças, nós estamos falando realmente de inclusão social. Mas tem empresas que poderiam doar através de leis, mas muita gente não quer saber. Mas o que eu mais sofria era com isso. Quando eu ia bater, ela falava, capitão, você. Eu falei, pra você ver, né, chefe? Mas te falavam isso desse jeito? Não, mas falava. E eu ria. Quando eles falavam, eu dava risada. Eu falei, então, realmente, cara, eu não preciso mesmo. Mas é bem absurdo, né? Porque... não, porque você teve uma carreira bacana, porque você acumulou o seu patrimônio. Não, gasta você. Porra, mas é exatamente isso. Nós sofríamos por esse motivo. Então tá bom, fica tranquilo. Eu já entendi que com você não está entendendo qual é o lugar onde nós queremos chegar. E aí você vai indo, nós acabamos fechando a fundação. Que tristeza, cara. Mas, bom, eu espero que a mentalidade em algum momento mude. Porque a empresa coloca grana querendo o embaixador para fazer propaganda na época da Copa do Mundo. Mas eu não sei se ela percebe que ela acaba sendo um pouco oportunista. Quando ela não tem essa relação com o futebol no dia a dia. Pô, você não quer patrocinar o Corinthians porque é muito caro e blá blá blá, beleza. Tem outras maneiras de trabalhar com esporte. E esse é um jeito que talvez não traga tanta mídia. E eu entendo que a empresa precisa disso. Mas, cara... Fazer beneficência. Tem que ser do coração, senão não adianta. Quando você fala, não, legal, beleza. Opa, é um projeto social. Eu gosto de projeto social. Vai lá. Senão... Quem entende isso realmente doa e ajuda. Quem não entende não vai ajudar nunca. Que mude. E do coração, muito obrigado por vir aqui gravar essa entrevista comigo. Eu não estou acostumado a entrevistar jogador, ex-jogador, muito menos ídolos. Eu falo mais com dirigente, né? E eu venho para... E as dívidas do teu clube, enfim... Eu tava nervoso, continuo nervoso, mas eu acho que foi legal. Obrigado. Foi legal. Pô, que isso, eu que agradeço. Obrigado você pela oportunidade de estar falando com vocês aí. Espero que vocês tenham bastante sucesso aí. Valeu. Valeu. Aqui termina o nosso episódio do Sport Insider, na N Sports. E não deixe de, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário, deixar um joinha. E se você estiver lá com o seu navegador, sportinsider.com.br, para assinar nossa newsletter e acompanhar os nossos conteúdos especiais. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Valeu.